Diga: Espírito Santo, fala ao meu coração, abra o meu entendimento. Igreja, esse assunto do climatizador faz com que a gente também, você vai ver que dentro da mensagem, nós vamos tocar nesse assunto de ser leal, ser fiel, honrar. Me diga aí, formas de alguém ser considerado um traidor. Me diga, você vai levantar a sua mão e vai dizer a forma, uma só forma você diz. Se o outro já falou, você não diz. Raciocine agora. Como alguém pode ser considerado um traíra? Vamos lá, raciocine. Amanda. Expondo os segredos íntimos de alguém. Então essa pessoa que expondo o segredo, mas eu quero o nome. Eu quero o dado aí, se esse aí é o quê? É um traidor, né? É um X9, né? X9, porque entregou o segredo do outro, entregou a fraqueza do outro. Ele é traidor? Essa pessoa é considerada? Sim ou não? Pronto. Outra coisa, diga aí. Nilson levantou a mão lá atrás. Não cumpriu um compromisso firmado, traiu a confiança daquela pessoa, porque aquela pessoa esperou que ele cumprisse, não cumprir seus compromissos. É considerado também traidor, igreja? É, quebrou um contrato, é traidor. Sim ou não? Disse que ia fazer e não fez. Traiu a confiança de alguém. Concorda comigo? Concorda comigo? Não entrei ainda na mensagem. Depois a gente vai entrar e você vê o que Jesus fala. Outra coisa, levantou a irmã aqui de crica. Falsidade. Ele é falso com a outra pessoa. Ele não é leal. Ele é desleal, não é isso? Alguém desleal está sendo falso. Na frente uma coisa, por detrás, olha. Ontem eu conversava com uma família. E essa família, ela falou para mim, né? Algumas pessoas dizem: olha, pastor, naquele segundo impacto, que o senhor fez, que ele falando a respeito, como tem gente que me odeia e tem inveja de mim. Isso é fato. Tem gente que tem dor de cotovelo do meu crescimento. Sim ou não? Nessa cidade tem muitos. Mas a falsidade é uma coisa aí, a traição. E essas pessoas, eles estão relatando para mim que no segundo impacto, eles estavam num apartamento e alguns pastores que era do meu grupo, graças a Deus não é mais, né? Estavam lá embaixo quebrando pau no evento e em mim. Olha aí, está vendo? E eu disse, eu já sei mais ou menos quem foi. Eu acertei, igreja, por que pareça. Eu digo: esse aí não, mas pode ter sido esses assim. Aí disse: foi 3, pastor. Eu digo assim: mas, eu digo: e hoje, onde estão? Como estão? Está entendendo, igreja? O traidor, o desleal, é como eu digo, todo Judas tem sua forca esperando, só é questão de tempo. Só é questão de tempo para a corda apertar para ele. Às vezes não aperta aqui, agora, mas o que nós temos ensinado: não quebre princípio, senão o princípio lhe quebra lá na frente. Está entendendo? Aí você diz: pastor, e aí? Eu digo: é aí que eu estou bem. E eles: não, isso que importa. Então acorde. Outra forma de ser traidor, essa mania, fala mania. Aquele que fala mal do altar e de mim, está sendo traidor para comigo e para com a igreja. Está cuspindo no prato que come. Sim ou não? Não é nem que comeu, é que come. E a Bíblia diz, que se honrar o sacerdote, Deus honra. Se abençoar,
Deus abençoa. Mas se amaldiçoar, a maldição vai vir. Então não precisa nem fazer nada. É só deixar o tempo fazer o que tem que ser feito. O tempo é senhor da razão. Eu quero que vocês participem. O tempo é senhor da razão. O tempo mostra quem é quem, que fruto é, mostra. Outra coisa, tem mais algum adjetivo? Rapaz, Arilma lá atrás. O quê? Infidelidade, ser infiel naquilo que deveria ser fiel, é traição. É considerado uma traição o infiel? Sim. Está lá, Carol. Abandona a pessoa confiava naquela pessoa, e aquela pessoa deixou a pessoa na mão, abandonou, não é isso? É um traidor, porque a pessoa esperava naquela pessoa, abandonou, deixou na mão, é considerado traição? Sim ou não? A pastora disse que eu fico lá, sim ou não? Né? Até as crianças já estão aprendendo esse negócio, sim ou não? Né? Ela fica, entendeu, igreja? Claro, eu tenho que estar apertando vocês. Está entendendo? Ela disse que eu fico repetindo esse, claro, e vou repetir. Está entendendo? Sim ou não? Aí disse, tem criança aí já pregando, sim ou não? Os meninos já estão me imitando, sim ou não? Porque ou é sim ou é não. Ou entendeu ou não entendeu. Carol falou, quem foi mais que levantou a mão? Vou deixar a Isla, diz aí para a gente ir para a mensagem. O mentiroso, né? Está mentindo em relação a alguém, né? Mentiu, que aí vai entrar o quê? O desleal, né? Vai entrar como deslealdade. Ele está mentindo, porque isso aí é mais complicado, porque o mentiroso vai ter várias coisas relacionada, mas está mentindo em relação vamos, aí já entra, agora vou lá, testemunha falsa, amém? E teve testemunhas falsas contra Jesus, não teve? Não teve? Então testemunho falso, contra alguém, ele é traidor, porque ele não está falando a verdade a respeito daquilo que ele sabe que não é o certo. Ele está sendo um testemunha falsa. Ele está condenando alguém injustamente. Testemunho falso. Então ele é traidor. Sim ou não? Por isso que eu fico sim ou não. Você não fala. Acorde para a vida, viu? Vocês falem. Vamos para a palavra agora. Então, sua mente já se abriu para muita coisa que é traidor. Agora vamos ver o que Jesus, a palavra diz. E vamos ver se nós estamos sendo fiel ao mestre. Infiel, você diz que é uma forma de ser traidor, desleal, o mentiroso com testemunha falsa. Falou abandonar, sair do compromisso, não cumprir o compromisso. Está sendo traidores. Porque, olha, Deus sempre me corrige quando, talvez alguma coisa, eu faço alguma coisa, para que eu seja, pelo menos, igreja, eu não sou 100%, nunca vou ser, não sou candidato a ser, porque eu sei que não há perfeito no mundo, e a Bíblia diz que não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, porque isso lhe destruiria. Então não vou me achar que eu sou perfeito, mas eu procuro estar fazendo as coisas, aparentemente, me esforçando, para consertar sempre, para fazer o que tem que ser feito. Amém? Sim ou não? Para que a misericórdia e a graça de Deus venha preencher o restante. Então, às vezes, o que eu prometer, esses dias eu prometi algo a alguém, e essa pessoa, ela não é digna, ela não está sendo digna, mas pela palavra que eu falei, eu vou cumprir. Porque o Senhor lembra assim, ó, ficaste preso pela palavra que saiu da sua boca. Se fulano não honrar ou não está honrando
é problema dele. Mas você tem que fazer a sua parte, igreja. Está entendendo? Se eu disser assim, eu vou dar isso para Dila, eu já disse que ia dar. Dila não está merecendo, é exemplo. Mas eu disse que ia dar para ela. Então, eu não sou obrigado a dizer que vou dar nada para ninguém. Eu não sou obrigado a lhe dar nada. Porque a Bíblia diz que cada um deve levar a sua cruz. Aqui na terra, a Bíblia manda: honre pai e mãe, para que prolongue seus dias na face da terra. Honra o seu Senhor. Mas falando depois disso, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a dar nada para o primo, para a prima, para o estranho. Não sou. Você também não é. Sim ou não? Porque cada um deve levar a sua cruz. Assim está escrito. Cada um tem que pagar seu preço. Tem muita gente que diz: ah, fulano tem condição e não dá para mim. Vá trabalhar, vagabundo, para você ter também. Vá fazer por onde você ter. Porque essa historinha que está passando fome, estou na miséria, tem que ver por quê também. É como eu digo, se Deus tocar, eu ajudo. Nessa pandemia aí, Deus me tocou para estar ajudando pastores, para fazer aquilo que o Bispo Átila está fazendo, que eu mandei para vocês. A gente faz em off, pastores que não é do nosso ministério, e a gente faz. Esses dias eu vi um falando comigo, meu sogro estava presente, e ele dizendo: ó bispo, o senhor fez uma coisa que nem os meus fez, nem a minha igreja fez. Eu digo: eu fiz porque Deus tocou para fazer. Porque se Deus mandar, eu faço. Deus tocar, eu faço. Se não tocar, se meu coração não tiver trancar, quero nem saber o que vão dizer. Ah, não me ajudou, sou obrigado. Sim ou não? Sim ou não? Não venha por aí. Já cansei de dizer. No último culto de sexta-feira, veio 2 andarinos. Me pediram. E eu dei, eu senti de dar. A ordem de lei estava ali. Os 2 foi direto, não estava bebendo. Não tinha, já veio outros. Que chegou ali, eu tenho, eu digo: não dou. Trancou o coração. Não dou. Não dou e acabou. Estou obrigado. Mas eu já disse para Deus: o que Ele mandar, o que Ele tocar, seja lá o que for, eu faço. Porque temos que honrar. Amém? É como eu disse, Deus me despertou esses dias para ajudar, o pai na fé. Doente, deu vários derrames. Não foi aquele pai na fé dos meus sonhos. Nunca me ajudou. Se dependesse de mim, dele, estava desviado. Porque alguém chegar em cima do púlpito, por causa de fofoqueiro, por causa de alguma coisa, e dizer que eu era filho do diabo, raça de víbora, Datã Coreia Birão. Não é duro, igreja? Sim ou não? Nunca foi na minha casa, mas teve um papel, me batizou. E a Bíblia mandou honrar. E sempre que eu estou podendo, eu estou mandando dinheiro para lá. Sempre que eu puder, o mês que dá, eu falo com o filho dele, manda o número do Pix, que agora é Pix, né? Pronto. Fazendo aquilo que Deus tocou para eu fazer. Porque temos uma cobertura espiritual que é do Bispo Átila. E esse aí todo mês eu tenho que mandar. Que é o dízimo do dízimo e as primícias. Para que eu seja abençoado e possa te abençoar. Amém? Questão de regras espirituais. Abra a palavra. Mateus 26. Diga, fica à vontade, Espírito Santo. Mateus 26. Todas as ceias, eu estou sempre falando a respeito da ceia. Estou focando mais. Você aprendeu que se você não come e não bebe, você se afasta. Se você comer e beber, você está ligado. Você está protegido pelo sangue. Você aprendeu
que o Senhor diz claramente: aquele que come e bebe permanece em mim e eu nele. Todos os meses, quando você ceia, está renovando a aliança com Deus, está confirmando a sua lealdade ao Senhor Jesus. Você não está sendo um traidor. Amém, meus amados? Pastor, mas se eu comer e beber indignamente, e aí? Se eu comer e beber indignamente, eu sou um traidor. É isso que nós temos que também entender. Amém? Sim ou não? Você não tem que estar preocupado. Se você não é um traidor, você não tem que estar preocupado. Às vezes a pessoa fica tomando carapuça. Se a carapuça lhe pegou, acorde e se concede. Se não pegou, você não tem que se preocupar. Amém? Sim ou não? Sim. Aqui diz, capítulo 26, versículo 20. O Senhor fala comigo e contigo, em Mateus. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Ele assentou com os 12. No meio dos 12 tinha 3 que aos nossos olhos e ao meu olho não era digno de estar ali. Quem eram os 3? Eu já falei isso aqui, já disse isso aqui. Só os novos que não devem saber. Os velhos têm por obrigação saber, porque eu já falei mais de uma vez isso. Quem são os 3? Judas. Quem? Tomé e Pedro. Caíque não vale. Ele tem que por obrigação de saber, ele é o pastor. Judas, Tomé e Pedro. Judas, o ladrão, o traidor. Pedro também negou. E Tomé era o incrédulo que não acreditava nele. É uma forma de trair também. O cara viu Jesus abrir olho de cego, curar, libertar, ressuscitar, e não confiava nele, mas era do grupo dele. Eu sou do seu grupo, eu faço parte da sua liderança, mas eu não te aprovo, eu não sou contigo, porque eu não simplesmente confio em você. Sai da liderança, sai do grupo. Sim ou não? Não, obrigado. Ó, não vou ficar na liderança porque eu não acredito que o Senhor é o líder. Melhor sair. Concorda comigo? Saia. Saia. Já que não acredita em uma liderança, é melhor estar fora dela. Então acorde. Aqui diz claramente, veja, enquanto comia disse, em verdade vos digo, um de vós há-me de trair. E eles entristeceram muito, começaram um com o outro dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Seria uma pessoa íntima, uma pessoa chegada. Aprenda uma coisa, traidor não é alguém distante, senão não é traição. Traidor não é um estranho, um desconhecido. Traidor é alguém próximo. Está entendendo, meu amado? Todos traidor próximo. Alguém que aparentemente alguém depositou confiança. Alguém que comia, que bebe, que participa, que se envolve. Alguém que você já fez por ele, senão não seria traição. Senão você não se sentiria traído. Alguém lá fora que não me conhece, falar mal de mim, não fede nem cheira essa pessoa. Mas alguém que eu ajudei, que eu fiz, que está comigo, que come no meu prato, que vive na minha casa, isso aí é um traidor, sim ou não? Então Jesus declara, quer ver? Toda rebelião é feita por alguém ligado ao líder, senão não se rebelaria. Não vai surgir o rebelde do meio dos que não está ligado ao líder, senão não é rebelião, não é rebelde. Então acorde, Satanás se rebelou, mas andava no meio das pedras preciosas, era um querubim ungido,
que assistia diretamente a Deus, estava diretamente com Deus. E ele se rebela e leva a terça parte dos anjos. Porque se Dila, que está comigo há alguns anos, chega para você, que ela não chegue, senão ela vai se lascar, é problema dela. Aí chega lá e diz: ó, o pastor assim, 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 assim. Alguém diz assim: é de acreditar porque ela convive com ele. Não é assim, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Só que tome cuidado. Tudo que se falar, você tem que ver os dois lados. Senão você vai se ferrar. Você vai ter que se ferrar. Você tem que ver quem está falando, de quem está falando, por que está falando. Quer saber quem é alguém? Dê poder para ela. Aí você vai ver se ela permanece sendo quem é, ou se ela vai mudar. Quer saber quem é fulano? Tire o poder dela também, para ver se ela continua sendo leal. Amém? É o teste, dar poder e tirar do poder. Aí vamos ver quem é quem. Amém, meus amados? Então você entenda isso. Jesus deu poder. E quem foi o traidor? Judas. Qual foi o poder que ele tinha? Tesoureiro. Administrava as finanças do rei. Administrava as finanças do mestre. O maior cargo dentro dos discípulos. O que cuidava das finanças. E o que ele faz? Ele era ladrão. Ele tirava a 10ª parte para ele. Ele era um dizimista dele mesmo. Do que entrava, ele tirava o dízimo. Ele roubava. Mas aí é que está. Isso para ele não era o suficiente. Porque é ganancioso. E a ganância é que faz a pessoa trair, às vezes. Que faz a pessoa ser desleal. Ganância de quê, pastor? De dinheiro? Nem sempre. A ganância por querer o lugar da pessoa. A ganância por invejar o que a pessoa tem. A ganância por querer ser o que a pessoa é. Sim ou não? Satanás não queria o dinheiro de Deus, queria o lugar de Deus. Queria ser Deus. Está entendendo, meu amado? A ganância pode ser financeira e pode ser também espiritual, sentimental, de querer, eu quero ser fulano. Você não tem que querer ser ninguém, você é o que você é e acabou. Para de olhar a vida de fulano e querer viver a vida de fulano, porque você não é fulano. Para de querer botar o pé aonde fulano está botando, porque fulano botou. Você tem que viver a sua vida com Deus, senão você está caminhando para uma destruição. E simplesmente Judas, ali não está satisfeito, a ganância. O que ele faz? Veja aqui, diz a palavra, veja aqui, amém? Todos estão entendendo? Aqui o Senhor declara, 24, em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, quem pelo Filho do Homem é traído. Olha aí, bom seria para esse homem não houvesse nascido. Aí é que está. Está entendendo? Vá até o versículo lá na frente, 50. Jesus, porém, disse: amigo, o que vieste? A que vieste? Então aproximou e lançou a mão de Jesus e os prenderam. Jesus chama ele de inimigo ou de amigo? Está vendo? Jesus não tinha ele como inimigo, como traidor. Então o traidor sempre é alguém que um dia disse que era amigo. Alguém que alguém considerou como amigo. Está entendendo, meu amado? Sim ou não? Sim. Então acorda. Jesus disse: para que vieste? O que você vieste a fazer? Você vieste me trair? Você vieste a cuspir no prato que você comeu? Você vieste
a simplesmente não me vender, porque você vai dizer, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Não, ele vendeu a salvação dele. Ele vendeu a salvação dele para Satanás, porque ele já estava salvo. E por 30 moedas que ele pegou, ele deixou de ser um salvo para ser agora um condenado. E ainda ganhou para isso, igreja. Porque aquele dinheiro ele usufruiu. Ele ficou hoje um campo de sangue. Está lá em Israel até hoje, nada se fez lá. Nada se fez. Campo de sangue, campo amaldiçoado. Por 30 moedas de prata, traiu o Todo-Poderoso, achando ele que estaria lucrando. Aí Jesus afirma: olha, o Filho do Homem, como está escrito, vai ter que ser traído. Agora, ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Está entendendo? É melhor que esse cidadão nem nascesse. Está vendo aí? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, acorde para a realidade, acorde para a vida. Quer dizer que tem coisas que tem que acontecer, que vai acontecer, mas você não precisa ser o personagem dessa situação. Você que vai escolher se vai ser o traidor ou não, se vai honrar ou desonrar, você que escolhe, você que decide. Ah, tem que ser fulano. Não, não precisa ser você. Deixa ser outro na história. Deixa ser outro que será o desleal, que será o traidor, que vai cuspir no prato. Não precisa ser você. Você está entendendo agora, igreja? Jesus estava dizendo: eu tenho que ser traído, tenho que ser condenado, tenho que ser de fato morto. Mas tinha que ser Judas. Ele, pela ganância dele, decidiu que fosse ele. Foram 12. Pedro também negou, mas se arrepende. Tomé era o incrédulo. Tomé era a pessoa apropriada também para isso, porque Tomé não acreditava no mestre. Então Tomé poderia sim. Satanás cirandou Tomé, mas não foi. Cirandou outros, não foi. Cirandou Judas, e foi. Então ele vai cirandar todos. Ele vai tentar. Ele vai tentar, meu amado. Mas o mestre está dizendo: ó Satanás, ó filho do diabo. Ele não disse isso, ele disse: amigo, o que vieste a fazer? Vieste a assinar a sua sentença, a sua condenação. Amigo, o que vieste a fazer? Você perdeu a oportunidade que eu lhe dei, de ser um dos 12, de ser um daqueles que estaria registrado em todo o mundo, na minha palavra, que foi um dos que honrou. E você vai ser agora conhecido como aquele que traiu, aquele que desonrou. Você está entendendo, igreja? Tudo o que acontece está sendo escrito. Os livros estão sendo escritos no céu. Então acorda. Você não precisa estar na história negativamente. Você pode estar dentro da história da tua vida como alguém que fez a diferença, alguém que honrou, alguém leal, alguém que carregou firme e não recuou, alguém que não traiu, que não fez aquilo que Satanás quer que você faça. O que você acha que o inimigo quer que você faça? Que você seja infiel, que você seja desleal, que você seja, meu amado, alguém que cospe no prato que está comendo o que comeu. Você está entendendo? Mas você não precisa. Você pode escolher, porque você tem livre arbítrio. Vai vir, o inimigo soprando, e vai vir Deus do lado soprando, e diz: não faça, não vá por esse caminho. E não diga que não foi alertado. Não diga, porque você e eu somos alertados. Amém? Amém? Então aqui está bem claro. O Filho do Homem, como está escrito, vai ser traído. Agora o Senhor mesmo declara. Não é eu que declaro, é Deus. É Jesus. Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído.
é melhor que não houvesse nascido. Não é duro essa palavra? Não é dura essa palavra, igreja? Aí lá em Coríntios o Senhor diz assim: aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo, culpado da traição, será na mesma qualificação de Judas. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, porque Coríntios, o que está escrito lá, complica. Aquele que come e bebe indignamente, como um traidor, como desleal, como um infiel, será culpado do corpo e do sangue. Está na mesma qualificação de Judas. Aí o Senhor vai dizer: é melhor que você não tivesse nascido. Vamos para Coríntios. Amém? Todos estão entendendo? Coríntios 11. Para não dizer que é coisa do pastor. Coríntios 11. Veja o que a palavra diz. Versículo 27. Essa palavra é de homens ou de Deus? Se é de Deus, vai se cumprir. 1 Coríntios 11, 27, quem estão perdidos? (11, 27), 1 Coríntios. Olha o que essa palavra diz. Porque todas, 27, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí eu lhe pergunto, na minha colocação, essa pessoa está na mesma qualificação de Judas? Está na mesma? Sim ou não? Sim. Mesma qualificação de Judas. Então o Judas não ficou só lá no passado. Hoje ainda tem um Judas. Então você tem que tomar cuidado para você não estar sendo um Judas aqui dentro. Você tem que tomar cuidado para você não ser um dos que serão condenados. Que a Bíblia diz que é melhor não ter nascido. Isso é duro. Essa palavra, ela complica tudo para o infiel. Você me deu vários adjetivos do que alguém ser infiel. Não cumpriu o compromisso que falou. Nilson falou. Carol, abandonar alguém. A pessoa abandonou o Salvador. A pessoa não quis mais estar com Emmanuel, com Deus. Preferiu servir o diabo. Está entendendo, igreja? Testemunha falsa, o mentiroso. Mentiu, é o mentiroso. Testemunha falsa. Teve vários. Judas foi um do que, foi lá e testemunhou, no sentido da palavra, com seu ato, mostrando que Jesus era digno de morrer, digno de ser crucificado e condenado com o ato dele. Ainda ganhou para isso. Está entendendo, igreja? Foram vários adjetivos que deram aqui. Ser infiel. E ele não foi fiel. Acorde. Se você se fez um propósito, cumpra. A pior coisa é a pessoa caloteira, enrolada. Eu sempre prego aqui dentro dessa igreja. Eu digo em todo lugar que devo. Cobre-me. E eu não vou ficar chateado porque me cobrar, não. Porque a pessoa que está devendo é cobrada e fica chateado, para mim é caloteiro safado. É pior. Porque você não tem direito de falar nada. Está errado, está errado. Está devendo, paga a miséria. Sim ou não? Sim ou não? Está ali Nilson. Foi presidente do CDL. Por algum tempo, ou fez parte do CDL. O Nilson fez parte ou foi presidente, foi o que lá? Foi um dos conselheiros. Até hoje faz parte. Então veja isso.
Esse cidadão ficou sondando minha vida por muito tempo, fazendo uma CPI da minha vida sem eu saber. Ainda faz até hoje. Está vendo? Chupa esse tamarino azedo. Ainda faz até hoje. Amém, igreja? Está vendo? 13 anos me fiscalizando. Não é pouco não. Outro dia, eu precisei que ele desse o aval como gerente do esquinão, porque eu fui comprar aqui na Center de alguma coisa aqui, do Careca, essa aqui, deixa eu ver, perto que vende produtos agropecuários aqui, de Zé Duarte. Isso, AgriCenter. E eu disse, aí a mulher de Zé Duarte não me conhece. Zé Duarte eu já conheço, né? Aí ela disse, o senhor compra onde? Eu digo, eu compro em vários lugares. Eu compro lá na Gel, compro no Esquinão. Aí ela disse, e se eu ligar, eu posso te ligar? Eu digo, liga lá para Nilson, vê lá se eu estou devendo lá, se eu sou caloteiro. Aí ele disse assim, esse aí você pode comprar, pode vender a loja. Porque ele é exagerado, que eu não ia ter dinheiro para comprar a loja. Pode vender a loja. Aí ela disse, você tem moral lá. Eu digo, não é que tem moral, é porque eu procuro cumprir minhas obrigações. Sim ou não? Aí foi me dar no crédito de 10 mil. Eu não usei nem 2 e nem vou usar. Por que, igreja? Porque, meu amado, dever todo mundo deve. Mas sabe quando você passa de fato, eu digo que nem deve. Porque compromissos agendados ainda não é dívida. Compromissos agendados. Você tem um carnê, o compromisso está agendado. Você não deve. Você é devedor quando você não paga. Aí você passa a dever. Sim ou não? Sim ou não? E aonde eu compro, eu digo ao senhor, estou devendo, pode cobrar o juro. Sabe por quê? A Bíblia diz, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Não seja escravo de quem você deve. Você não é cabeça, você está abaixo, você é escravo. E eu não vou ser escravo. Eu tenho que ser cabeça, eu tenho que estar livre. Não seja escravo. Não é questão de não poder ou não poder, é questão de caráter. É questão de caráter. Tem pessoas que pode ser bom, pode ser o que for, se não tem compromisso em pagar as coisas, é mau caráter. O caráter dessa pessoa, para essa área, não foi trabalhado. Por quê? Prefiro ficar sem dinheiro no bolso, mas ter crédito na cidade. Sim ou não? É melhor, igreja. Aonde eu chego, Jussara, já tenho crédito? Jussara, Central. Aonde eu vou? Chique. De enderecer. Aonde eu vou, às vezes eu não estou lá, eu bato só um fio. Libera aí. E se eu atrasar, como aqui, Armazém Paraíba, volta e meia liga. Porque eu não pego o carnê. Eu não gosto de carnê, muito papel. Eu digo, passou do dia, ligue. Pronto, não lembrei, ligue. Ligou, ainda digo o dia, já venceu. Tal dia eu passo aí. E chego lá, o juro tem que ser pago. Sabe por quê, igreja? Porque se você não pagar como deve, você está devendo ainda. Se a pessoa não quiser liberar o juro, é problema dela. Mas a obrigação é pagar. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. E como que você vai ficar devendo? É deslealdade. É questão de caráter. Sim ou não? Aí você vem e me cobra, eu vou ficar bravo com você. Quem está errado sou eu que tenho que te pedir desculpa. Está ali a Eliana, fica sempre. Pastora, pode vir. Ítalo, né? Pode vender.
Eu disse: se eu fosse um caloteiro, você não queria. Porque a partir do momento que comprou, já está devendo, tem que pagar, meu irmão. Por que que o dono desse prédio disse para mim há 8 anos atrás: vou construir um prédio para alugar para o senhor? Porque ele viu dentro da cidade a minha forma de agir. Está entendendo? Então ele construiu e fez como ele disse. Então procure honrar, procure. Alguém estava manchando a minha imagem, e infelizmente a denominação a qual eu pertencia, porque tinha no CNPJ da antiga igreja uma dívida em todo o país, não estou exagerando, havia em todo o país dívida com CNPJ, da qual eu fui gerente, porque eu era superintendente, como eu sou. Simplesmente, eu chegava na organização Macedo e não me vendiam, e eu não sabia por quê, porque por questão de ética eles não dizem, não é assim, Eugênia? Eles não dizem, só falam o seu nome, ou esse CNPJ está negativado. Nem isso me falava. Porque se dissesse esse CNPJ está negativado, eu ia procurar saber por quê. Eu ia no CDL, que é o certo. Nem isso me falava. Aí eu fui construir Morro do Chapéu. E quando eu fiz um pedido de 600 e poucos reais de ferro no CNPJ da igreja, simplesmente, igreja, fiz uma descoberta que não foi boa. Na época, Rodrigo, que estava fazendo a ponte, o cara liga de volta, o dono da empresa em Santo Antônio de Jesus, mandou por escrito para o vendedor: fulano, eu sei que os dias não estão bons para venda, mas a esse cidadão, você não venda nem a dinheiro. Não é brincadeira, meu irmão? Não venda nem dinheiro, porque pode ser falso. Brincadeira, gente. E assim veio para mim: não venda nem dinheiro, porque pode ser falso. Ainda disse mais: esse cara é um estelionatário grande no Brasil. Menino, quem deu aos padres? Isso aqui, ó, e mostrou lá. Aí ele veio para mim, eu disse: o quê? Vamos lá, Roberto, CDL. Roberto, puxa aqui o que está nesse CNPJ. E Roberto puxou mais ou menos 7 a 8 folhas. Disse: olha, pastor, o banco de dados daqui só dá para puxar isso, mas tem mais coisa. Havia 110 cheques no valor de 90 mil. Só isso aí eu estou lhe dizendo. Havia financiamento, refinanciamento, compra de casa, compra de carro, compra de não sei o que, isso e isso, do Oiapoque ao Chuí. E o estelionatário não tinha poder de fazer isso, de abrir conta, porque para nós abrir a conta da igreja, foi uma burocracia danada. Então, ali eu dei a entender que alguém acima de mim, que era superior a mim, que tinha um poder de fazer isso, pegou o CNPJ nosso e saiu fazendo isso. Fui até quem de direito, questionei, me disseram: vá na delegacia e se cubra. Fui, até hoje eu tenho lá, ó, porque se eu estou falando aqui, eu tenho como provar, então eu posso falar. Amém? Me cobri, fiz um boletim de ocorrência, dando queixa, para me livrar, porque a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Alguém dos grandes disse: o CNPJ daquela igreja, lá no interiorzinho da Bahia, só não tinha problema de sujo na Bahia, porque era para eu não descobrir, mas em todos os outros estados tinha igreja. Não é duro? E eu poderia processar, mas a Bíblia diz que não leve a igreja em juízo, ou irmão em juízo.
Os princípios de Deus nos faz frear, nos faz andar na linha. Por isso que Deus tem me honrado. Então vigia, crente. Não seja desleal com Cristo. Não envergonhe a igreja de Cristo. Não dê mau testemunho. Não coma e não beba indignamente do pão e do cálice. Procura ser fiel dentro das suas possibilidades. Não teve condição, justifica. Está entendendo? Não pode, fala. Assim tem que ser. Quando nós mudamos de igreja, o cheque meu começou a bater sem fundo. Eu ligava para a pessoa e dizia, aguenta aí. E explicava a situação. E ia lá e depois resgatava o cheque. Resgatei todos, paguei todos e com juro. Por quê? Dignidade. Amém? Então acorde para a vida, fique sobre seus pés.